aqui há uma indignação da parte de Deus. A gente já observa, clama em alta voz, né? Fala da transgressão, meu povo está transgredindo. E de que forma eles estavam transgredindo? Primeira coisa, o povo percebeu que estavam jejuando, que estavam fazendo todo o protocolo de jejum, mas havia algo que não estavam gostando. Eles estavam percebendo que Deus estava em silêncio. Eles estavam percebendo que não estava fluindo, não estava dando certo o que eles estavam fazendo. Então, eles chegam até Deus e perguntam ao Senhor: por que nós clamamos e você não está ouvindo, e o Senhor não ouve? Porque afligimos, nós estamos afligindo a nossa alma. O Senhor não está vendo. O povo já estava cansado, né, do silêncio de Deus. E aí o Senhor, ele responde, e nós observamos uma grande indignação da parte do Senhor. Nós observamos o Senhor repreendendo o seu povo. O Senhor estava repreendendo o seu povo, falando, né? Olha, é esse mesmo jejum que eu quero? Por acaso vocês, quando jejuam, não é para o seu próprio contentamento? Quando vocês jejuam, vocês oprimem os servos, vocês trabalham, vocês cometem até injustiças quando vocês jejuam. Irmãos, o que nós aprendemos? Quem está entrando aí, dá um oi, viu? Irmãos, nós aprendemos nesta primeira parte que o povo estava jejuando? Estava. Foi Deus quem instituiu o jejum? Foi Deus quem instituiu o jejum. Mas havia algo extremamente delicado acontecendo. Algo muito grave o povo estava fazendo. E o que o povo estava fazendo que era tão grave? Bom, nós observamos que o Senhor fala o seguinte: quando vocês jejuam, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Ou seja, vocês agradam a si mesmos. E requereis o vosso trabalho. Ou seja, vocês, quando estão jejuando, vocês são extremamente egoístas. Vocês estão fazendo algo para o seu próprio deleite, para satisfazer as suas vontades. Seria este o jejum que eu escolheria? Seria. Onde foi o versículo que nós lemos, o versículo 5? Que jejum que Deus está falando? Seria esse o jejum que eu escolheria? Traduzindo o versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem jejue apenas religiosamente? Essa é a tradução, a explicação mais óbvia, né? O entendimento mais óbvio que nós podemos extrair desse versículo. Que o homem apenas se vista de pano de saco e cinza em gesto de humilhação, né? Recline sua cabeça, né? Aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco. Seria que é só isso? São só atos externos? O jejum que eu quero é algo estritamente religioso apenas? O jejum que eu quero é uma mera tradição? E aqui, meus irmãos, eu me lembro de algo. E eu comento isso até no meu livro, né? Eu lancei um livro, Como Ativar uma Vida de Jejum. E eu falo acerca até disso, que antes eu
jejuava porque tem que jejuar, né? Não, tem que jejuar. Mas eu não tinha o entendimento preciso acerca do jejum. Às vezes, nós jejuamos porque nós achamos que é nossa obrigação jejuar. Nós jejuamos para mover a mão de Deus, né? Movidos por uma causa. Muitas pessoas até acham que o jejum é um castigo para o corpo, e neste castigo para o corpo, eles acabam agradando a Deus. Muita gente acha isso, né? Muita gente pensa que ao jejuar estão castigando o seu corpo e Jesus e o Senhor está se agradando disso, irmãos. O Senhor já está falando aqui na palavra. Seria esse o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça, né? A vista pano de saco. É só isso. São meras atitudes externas. São meras atitudes externas que eu quero? Agora pergunte aí para você mesmo. Pergunte para você mesma. Pergunte para você mesma. Você já pensou assim? Ah, eu tenho que jejuar. Tenho que jejuar porque tem que jejuar, porque tem que jejuar. Mas aqui, você não está movido. Você não está movida com o entendimento necessário. Com o que Deus realmente quer. E aí, tem uma canção até que fala, né? Religiosidade e tradições apenas. Aí nós mergulhamos em uma religiosidade e tradições. É isso que a gente faz. Apenas atos externos. E era o que o povo estava fazendo. Estava cumprindo com algo que o Senhor mandou? Estavam cumprindo, sim. Estavam cumprindo. Mas não era tudo que Deus queria. Olha, irmãos, isso é muito delicado, muito delicado. Muito delicado. Nós estamos, muitas vezes, agindo mecanicamente. Olha para dentro de você agora. E veja. Faça essa pergunta para você mesmo, para você mesma, porque Deus é um Deus de essência. Deus é um Deus de propósito. Você tem agido mecanicamente? Deus se agrada disso? Ele não se agrada, irmãos. Ele não se agrada. O jejum é uma determinação de Deus? Sim. O jejum é uma determinação bíblica? Sim. Mas é só porque é uma determinação que nós devemos jejuar? E outra coisa, muitas vezes nós temos uma causa, às vezes Deus nem está neste propósito e nós estamos ali jejuando só porque a gente quer que determinada coisa aconteça. Gente, isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Não agrada ao Senhor. Está na Bíblia. Será que é este o jejum que eu escolhi? Que vocês apenas ajam mecanicamente? Que vocês apenas façam algo porque tem que fazer? Deus não se agrada com a ignorância. Deus não se agrada com a ignorância. E o povo estava desse jeito. E além de tudo, o povo, além de jejuar mecanicamente, Deus está falando, vocês jejuam para o vosso próprio contentamento. Vocês jejuam, mas vocês não querem abrir mão do trabalho de vocês. Vocês jejuam, mas vocês não querem abrir mão do ego de vocês.
A paz do Senhor, Fabiana, Pedro Henrique, bênção de Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Deus está falando isso, vocês não querem abrir mão do ego de vocês. Você jejua, mas oprime o servo. Está aqui na Bíblia. Porque o Senhor está falando com eles acerca do versículo 4. Eis que para contendas, olha, gente, isso é muito importante. É a Bíblia. É a Bíblia. Não sou eu quem estou falando. É a Bíblia. Eis que para contendas e debates jejuais. Gente, sabe o que significa isso aqui? Soberba espiritual. Vocês jejuam para inflar o ego de vocês. Vocês jejuam para isso. Para inflar o ego de vocês. Mas não é por humilhação a mim. Não é por adoração. Não é justamente a humilhação que vem de dentro. Vocês jejuam para inflar o ego de vocês. Eu jejuo. Né? Quem aqui já encontrou alguém assim? Eu jejuo, né? Eu jejuo. E aí talvez alguém aqui possa até trazer à memória as palavras de Jesus, né? Quando você jejua, não pareça que vocês jejuam, né? Unge a cabeça com óleo, lava o rosto, não transparece não que vocês estão jejuando, porque assim os fariseus fazem. Mas o que Jesus estava falando de fato? Jesus está falando de humilhação. Humilhação que vem de dentro. Redenção, rendição que vem de dentro. Jesus estava falando de combater a soberba espiritual. Jesus estava falando de combater a hipocrisia. Por que hipocrisia? Eu jejuo, né? É só isso. Eu jejuo, eu sou aquele, aquela, né? E Jesus, e o Senhor aqui está combatendo isso. Vocês jejuam para contendas e debates. Contendas e debates. E para ferir com punho iníquo. Olha que triste. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Está falando de hipocrisia. Eu faço para todos verem que eu estou fazendo. Né? O que Deus está falando aqui é isso. Vocês estão fazendo para os outros verem que vocês são santos demais. E o jejum, ele trabalha exatamente o contrário disso. O jejum é a crucificação da nossa carne. O jejum não é, ao contrário do ego inflado, o jejum é a crucificação do nosso ego, da nossa carne. Eles estão fazendo tudo ao contrário. Estão fazendo tudo ao contrário. E aí o Senhor chega e fala, eu não quero que vocês jejuem religiosamente. Eu não quero que vocês jejuem religiosamente. Eu quero que vocês alcancem, de fato, a plenitude que eu designei para esta prática. E qual é a plenitude que Deus designou para esta prática? Como eu já falei aqui, o jejum é para a mortificação do nosso ego, da nossa carne. É um ato de humilhação. Não é só, irmãos, passar fome. Eu falo de experiências aqui porque eu tenho encontrado, eu sou mulher de pastor, né? Há mais de 10 anos eu estou na prática do jejum. Eu falo há mais de 10 anos
que eu estou na prática do jejum com entendimento. Olha que eu fazia jejum 3 dias, 7 dias, bebendo só líquido, sem comer nada por 7 dias, sem comer nada por 3 dias. Eram estes os jejuns que eu fazia. E sabe o que aconteceu quando o entendimento, quando o meu entendimento se abriu? Quando o meu entendimento se abriu, meu irmão, eu vi que eu estava fazendo trabalho de tolo. Mas ainda bem que Deus, ele não leva em conta, né, a ignorância, o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, assim, o povo estava desta maneira. Estava com o ego inflado, religioso, hipócrita. Hipocrisia lá em cima. E aí o Senhor revela, né? Porventura não é também que o versículo 6, porventura não é este o jejum que escolhi? Aí ele vai falando. Ele fala algo interessante e aqui gera até algum tema polêmico. Gera até um tema polêmico. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. Você pode estar acompanhando a leitura aí na sua Bíblia, tá bom? Que eu estou lendo aqui, versículo 6. Estou no versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Perguntas, né? Aí agora alguém vai chegar e vai falar, pronto. Não precisa ficar sem comer. Já ouviu alguém falar isso? Porque eu já ouvi. Já ouvi muita coisa. Não precisa ficar sem comer. Tá vendo aqui o que Deus está falando? Porventura não é este o jejum que escolhi? Repartas o teu pão, faça obra de caridade, né? Faça obra social, cubra o nu, né? Solte as ligaduras da impiedade, use a libertação. E aí tem pessoas que falam, não, esse negócio de jejum aí já ficou para trás, moço. Tá vendo que Deus falou com o povo? Não tá vendo? Não é ficar sem comer e beber, não. É um tema polêmico, mas não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Por quê? Vamos entender. Jesus disse que quando jejuardes, ele falou assim, não, vocês, é uma determinação de jejum, né? Quando vocês jejuarem, outra vez, quando ele estava descendo do Monte da Transfiguração, que estava ali o menino lunático, endemoninhado, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, Jesus disse o quê? Esta casta não se expele, senão por jejum e oração. Porque se a gente chegar aqui e falar, não precisa mais jejuar, porque Deus falou que o jejum é fazer obra social, é libertar os cativos, né? A obra do jejum é essa, né? Porque tem gente que não procura entender, não procura a revelação de Deus. Então, nós estaremos entrando, se falássemos isso, nós estaríamos entrando em contradição com o que Jesus disse, porque Jesus jejuou. Olha, e é uma pergunta muito simples. Se Jesus jejuou, ele que estava em carne, ele que estava aqui, como eu, como você. Se Jesus jejuou, e nós, irmãos? E nós? Nós temos que nos debruçar, nos deleitar no jejum. Se Jesus, nós somos melhores do que o nosso mestre?
Com certeza não. Então, se ele jejuou, nós jejuamos. É Bíblia. É Bíblia. O que Deus está falando aqui com o povo é o seguinte: primeiro, o Senhor combate a soberba espiritual e a hipocrisia do povo. Amém? O Senhor primeiro combate a hipocrisia do povo e a soberba espiritual. Não, eu jejuo, né? E Deus está falando aqui: vocês jejuam para debates, para contendas, vocês jejuam para satisfazerem a vocês mesmos. Esse jejum aí que vocês estão fazendo não é para mim. Esse jejum que vocês estão fazendo não é para mim, é para vocês mesmos. E aí o Senhor dá um modelo de jejum. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Não é este? Que soltes as ligaduras da impiedade, que vocês sejam libertos e libertem. Porque o efeito, agora a gente entra, Deus ele já está entrando no efeito do jejum em nós. O propósito do jejum em nós. Ele está entrando exatamente aonde o jejum trabalha. E aonde o jejum trabalha? Mortificando a nossa carne, elevando o nosso espírito. O jejum trabalha aí. Jesus disse, né, que nós deveríamos pegar a nossa cruz e segui-lo. O que significa pegar a nossa cruz? É mortificar a nossa carne, matar o velho homem, matar a natureza velha. E é aí que o jejum trabalha. O efeito do jejum é tudo isso que Deus está falando aqui para o povo. O efeito do jejum é exatamente o que o Senhor está falando para o povo. Vocês estão fazendo tudo ao contrário. Vocês estão fazendo tudo ao contrário. Vocês precisam serem libertos primeiro. Soltar as ligaduras da impiedade. Primeiro, vocês precisam soltar as amarras do inimigo. Primeiro, vocês precisam ser libertos. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo, ou seja, haja com amor. O jejum, ele faz algo em nós. E eu considero algo muito importante, que é derramar o amor de Deus em nosso coração. Você quer ficar mais perto de Deus? Você quer? Alguma vez você falou assim: Senhor, eu quero sentir o teu amor. Senhor, eu quero me deleitar no teu amor. Jejue. Porque o jejum, ele vai fazer com que nós estejamos mais perto do Senhor. Primeiro, ele vai nos libertar. A obra do jejum é dentro de nós. Às vezes, nós jejuamos por determinada causa. Amém. Não é pecado, está certo. Mas o efeito do jejum é sempre dentro de nós. Muitas vezes você tem uma causa específica para apresentar ao Senhor, e aí você apresenta ao Senhor em jejum. Se alguém já teve essa experiência ou qualquer experiência, você pode comentar aqui no chat, tá bom? Eu estou olhando aqui. Você já teve alguma experiência, você pode comentar no chat. E apresenta a causa ao Senhor. Você, por acaso, já percebeu que, ao jejuar, você começa a ver
nitidamente o que está acontecendo de fato? Você já observou que ao jejuar você tem direção de Deus? Já observou isso aí? Você já observou que ao jejuar você solta palavras, profetiza e acontece? É porque você está fluindo no espírito. A sua carne está mortificada. E você está fluindo no espírito. Você está vendo? Então, o jejum, ele sempre vem de dentro para fora. Ele primeiro trabalha com a nossa libertação. Destrói o nosso ego. Destrói a nossa soberba espiritual. Destrói a nossa hipocrisia. Desde quando, irmãos? Desde quando nós estamos fazendo com entendimento, em verdadeira sinceridade diante de Deus? Porque eu vou te dizer uma coisa. Se o jejum é porque tem que jejuar, se o jejum é para dizer que está jejuando para você mesma, talvez, ou Deus não está nesse negócio, não. Se você está jejuando para dizer só que está jejuando, Deus não está nisso. Porque o jejum, ele é uma arma poderosa. E ele vai trabalhar primeiro te libertando de você mesmo. De você mesmo. Já parou para observar que quando você jejua, você fica irado, você fica irada? E aí, muitas vezes, nós perguntamos, Jesus, quebrei o jejum. Eu já vi pessoas que falaram, na época me chamavam de pastora ou missionária, sempre tem gente que me chama, né? Ou de pastora ou de missionária. Não sou pastora, eu sou mulher de pastor, mas missionária. Então, assim, tem gente que já chegou para mim e falou, missionária, pastora, eu quebrei o jejum. Quebrou por quê, mulher? Me dá uma ira, eu fiquei nervosa, e qualquer coisa que meu marido fale, ou que meus filhos façam, eu estou perdendo as estribeiras. Eu falei, não, mulher, você está nervosa porque é o efeito do jejum. O jejum está expurgando a ira que estava aí dentro de você, e você está vendo. Primeiro que a pessoa já está sem comer. Os primeiros dias de jejum são dias de adaptação do corpo. Né? Primeiro dia, para quem não tem costume de jejuar, é por isso que nós temos que ter uma vida de jejum, uma vida de jejum contínua, não é jejuar de uma vez ou outra, porque se você jejua uma vez no ano, o seu corpo não se acostuma com o jejum. O seu corpo não vai não se acostuma. Aí, quando você vai jejuar, é a maior guerra. É a maior guerra que você enfrenta quando você for jejuar. Né? Porque o corpo está na abstinência de açúcar, abstinência de massa, abstinência dos prazeres que você come, né? Das coisas. E ali gera uma confusão mais. Então, você passa por um conflito. Nós passamos por um conflito no primeiro dia de jejum, nos primeiros dias de jejum. É normal. Só que com tudo isso, Deus está agindo. Por quê? Porque nós estamos nos humilhando diante de Deus. E é muito importante você estar. Lenildo! Gente, Lenildo é meu pai. Boa noite! A Neuza também que está aí, viu? Estão lá em Arataca, na fazenda. Oh, que Deus abençoe vocês. Beijão para vocês. Gente, então assim, você está jejuando e você está ali mortificando a sua carne, você está ali falando, não, eu escolho fazer a vontade de Deus, eu escolho adorar, eu quero ficar leve, limpar-me, né, das minhas inquietações, eu quero limpar-me das minhas ansiedades, eu quero me limpar, eu quero fazer uma faxina, e eu já passo aqui, né, e falo que o jejum, ele faz uma faxina no corpo, na alma e no espírito, tá? O jejum, ele trabalha nas 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Então, você já parou para pensar que quando você jejua, acontecem essas coisas?
e você acha até que perdeu. Eita, beijos. E você acha até que não, estraguei o jejum, né? Rompi o jejum, quebrei o jejum, porque era para eu estar santo. Não, Deus está atrapalhando na sua vida. É você continuar. E é importante estar em oração. Esteja em oração. Esteja em meditação da palavra, que você vai ver que isso vai passar. Você verá que vai passar. Você verá que isso vai aquietar, a sua alma vai aquietar. Esse é o descanso de Deus para o seu povo. Então, o que Deus quer, o que Deus está falando é esse. Qual é o jejum que eu escolhi? Eu quero que vocês jejuem desprovidos, primeiro, do vosso ego, das suas vontades. Porque o ato de jejum é esse. Não é só, ai, estou sem comer. Não, eu escolho fazer a vontade de Deus. Quando eu jejuo, eu digo, eu não estou dominada, eu não sou dominada, eu não sou dominado pela comida ou por coisas exteriores. Quando você jejua, você está orando assim, Senhor, eu não sou dominado por coisas exteriores. Senhor, eu não sou dominada por coisas exteriores. Senhor, eu sou inteiramente rendido, rendida a Ti. Então, o que acontece? A presença de Deus, irmãos, flui com muita facilidade. E aquilo que você está orando, aquilo que você está profetizando, aí é onde você vê o milagre acontecer. Você vê o milagre acontecer aí. Então, vale a pena você dedicar a sua vida no jejum. E o Senhor, Ele quer este jejum. Ah, faça o jejum. Abra mão do seu ego. Olhe com o amor de Deus, olhe com o meu amor. Olhe para o seu irmão como com o amor de Deus. Haja em sinceridade com seu irmão, com sua família. É isso que eu quero. Eu quero que vocês estejam vivendo em amor, não é o amor humano, porque o amor humano acaba. Basta pisar no calo, né? E vai para lá que eu vou para cá. Mas o amor de Deus, 1 Coríntios 13 já nos diz, né? Tudo sofre, tudo crê, né? Tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus. O amor de Deus, ele consiste em ações. E é isso que Deus está falando aqui. Olha, vocês, né, soltem as ligaduras da impiedade, que desfaçam as ataduras do jugo e deixes livres os oprimidos e despedaces o jugo. Ou seja, aqui, anteriormente, Deus já está falando com eles que eles estavam oprimindo os servos, né? Eles oprimiam os servos. E Deus está falando, rapaz, ó, jejue, age em amor com teu próximo, mesmo sendo seu servo. É isso que Deus está falando com o povo, né? Que desfaça as ataduras, né? Deixes livres. Porventura também não é que te repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casas pobres, abandonados. Então, quando vires o nu, cubras e não te escondas da tua carne, né? Haja em amor com o próximo. Todos nós sabemos, né? Que todos os mandamentos se resumem em quê? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, não tem coisa mais triste do que uma vida religiosa. Não tem coisa mais triste do que uma vida seca. É por isso que lá em 1 Coríntios 13 está dizendo que ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tiver amor, eu nada seria. Seria só como o quê? Como o quê? Como um metal que soa.
Ainda que eu desse todos os meus bens e não tiver amor, o que acontece? Seria só como um sino que soa, como uma lata barulhenta, como um pedaço de metal oco, que não tem nada dentro, mas só faz barulho. Isso é uma vida religiosa. Isso é uma vida baseada só em rituais e tradições, mas não uma vida de adoração e devoção sincera a Deus. O que Deus está querendo é sinceridade do povo. O que Deus está querendo é amor. Vivam em amor. Deixem o jejum trabalhar as fraquezas de vocês. Você tem fraqueza, você que está me assistindo aqui agora. Você tem fraqueza? Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos um rançozinho, né, aqui dentro. Todos nós temos algo aqui dentro que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Jejue. Jejue, mas não é só jejuar por jejuar, não. Jejum, oração e meditação na palavra, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Eu não vou me esconder de andar no seu amor. É isso que Deus quer. Esse é o jejum que Deus quer, um jejum desprovido do ego. Um jejum desprovido de qualquer altivez de espírito, de qualquer soberba espiritual, irmãos. Aí o Senhor começa a falar quais são as bênçãos de quem anda no amor. Quais são as bênçãos de quem está agindo diante de Deus com sinceridade. Ele diz assim, versículo 8. Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará. Olha para isso. Então, romperá a tua luz. Quando o quê? Quando você fizer um negócio em sinceridade, jejuar em sinceridade. Desprovido do ego. Desprovido da hipocrisia. Desprovido da religiosidade. Desprovido. Não. É adoração. Jejum é adoração. Jejum, oração, meditação na palavra. É adoração a Deus. O que é que vai acontecer? Romperá a tua luz. Aparecer a tua luz. O que é aparecer a tua luz? Jesus Cristo, ele falou, deixe a luz de vocês brilhar no mundo. O que é isso? Aquilo que Deus gerou no espírito vai aparecer. Porque o jejum é um processo, faz parte do processo de construção espiritual. Primeiro se limpa, primeiro se varre, depois organiza e aí aparece a contemplação. Então, romperá a tua luz. Você não sabe qual é o dom que você tem? Você ainda tem dúvida da missão que Deus te deu? Você ainda tem dúvida dos planos de Deus para você? Pois é. Eu te garanto que se você jejuar, você vai começar a ver muita coisa. Romperá a tua luz. De repente você vai ver que você está onde nunca deveria estar. De repente você verá Deus fazendo em sua vida o que você nunca imaginou fazer. A tua luz vai brilhar. A tua luz brilhará. Oh, glória a Deus. Recebe essa palavra nesta noite. A tua luz brilhará. Você não é uma luz apagada, não. Você não é uma luz apagada. Você só está camuflando esta luz. A luz está acesa, mas tem muita sujeira que está camuflando e aí não está deixando ela romper. Mas quando você tira a sujeira, e o jejum, ele é um faxineiro. Ele é um faxineiro espiritual da nossa alma, do nosso corpo. A luz rompe todas as barreiras. Então, a tua luz romperá e a tua cura virá.
promessa de Deus. Irmãos, quem está falando isso aqui é a palavra de Deus. A tua cura virá. Qual é a cura que você precisa nesta noite? A palavra de Deus já chegou até você. Qual é a cura que você precisa esta noite? É cura no corpo? É cura na alma? É cura no espírito? O que é que você precisa? Porque a promessa é receber cura. A promessa é receber cura. É Deus quem está falando. Eu declaro nesta noite a cura no teu corpo. A cura na tua alma. A cura nas tuas emoções. Muitas vezes uma pessoa tem um vício. E a raiz de todo vício está em uma ansiedade, em algum trauma. A raiz de todo vício está na busca por satisfação de algo. A tua cura virá quando você jejuar. A tua cura virá quando você jejuar. Creia nesta palavra. É Deus, é promessa. Então, a cura apressadamente brotará. A justiça irá adiante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. A justiça do Senhor irá adiante de ti. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Você vai viver, você vai andar em justiça. Você vai andar protegido pelo Senhor. É uma vida leve, irmãos. É uma vida sem culpa. Tudo que você está precisando de uma faxina na sua alma, você está sofrendo culpa por alguma coisa. Você está sendo acusado na sua consciência, acusado ou acusada de alguma coisa. A solução está aqui. Deus está te dando hoje. Jejue, se entregue em adoração a Deus. Entrega completamente a Deus. Entrega, a justiça vem. A glória do Senhor estará sobre você. Então clamarás e o Senhor te responderá. Se lembra que o povo estava perguntando: por que nós estamos clamando e o Senhor não está ouvindo? Se lembra lá no início do capítulo, quando a gente leu? Está aqui, o Senhor já está dando a resposta. Vocês estão fazendo errado, vocês estão jejuando errado, vocês estão fazendo para a inflação do teu ego, vocês estão fazendo por soberba espiritual, vocês estão fazendo por debate, por a contenda, com impiedade. Mas quando vocês se desfazerem de tudo isso, quando vocês se humilharem de verdade, você vai clamar e o Senhor vai te ouvir. Sabe por quê, irmão? Porque o jejum, ele limpa o canal de comunicação com Deus. Imagine uma tubulação. Essa tubulação entre nós e Deus está suja. Suja de quê? Suja do nosso ego, suja das sujeiras da nossa alma, né? Dos traumas, das culpas, das condenações. Sabe o que vai acontecer? Isso tudo impede a gente, nos impede de ouvir a Deus, nos impede de estarmos mais perto de Deus. Quando você jejua, quando você adora, quando você está em humilhação diante de Deus, esse canal é limpo. Então, é o que Deus está falando aqui na Bíblia. Você vai clamar e o Senhor ouvirá. Gente, isso é promessa de Deus, é maravilhoso. Quem aqui responde? Você pode comentar aí, alguém aqui já jejuou, esteve em um momento desse e recebeu a resposta de Deus? É porque a limpeza aconteceu. Então, clamarás, o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Está tudo limpo. Está tudo maravilhosamente fluindo. Se tirares do meio de ti
o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrir a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Aqui já não está falando de obra social, está falando, né? Fartares a alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Eu vou ler mais, porque a palavra, ela por si só se explica. Versículo 11, eu estou, você que está acompanhando aí. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Mesmo que você esteja passando por um deserto, em dificuldade, o Senhor vai prover. Você está precisando de provisão de Deus? O que você precisa é provisão. A palavra de Deus diz que Ele fartará a tua alma em lugares áridos. Oh, glória a Deus. Fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Lição de casa. Versículo 11. Ele fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado cujas águas nunca faltam. A presença de Deus nunca mais sairá da tua vida. Você estará continuamente sendo regado pelas águas do Espírito. Não haverá sede. Por isso que Jesus falou àquela mulher samaritana, né? Essa água do poço de Jacó, aí se você beber, você volta a ter sede. Mas a água que eu der, você nunca mais terá sede. É porque essa água, ela é uma água que satisfaz todo o nosso ser. Vem do eterno. Vem de Deus. É espiritual, e o que é espiritual nunca falta, nunca falha. E os que de ti procederem, aqui já é uma promessa para os teus filhos, para os teus netos. Edificarão as antigas ruínas. Irmãos, os teus filhos, os teus netos, a tua descendência, se você é fiel ao Senhor, em adoração, você precisa jejuar pela tua descendência, sabia disso? Porque eles edificarão em que? Olha, vou ler. Eles edificarão antigas ruínas. As antigas ruínas. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os teus filhos farão coisas que você nunca fez. Isso quer dizer que os teus filhos, eles herdarão promessas que talvez você não desfrutou dessas promessas. Porque edificar as ruínas antigas é estabelecer, está falando, ruínas antigas está falando de bases passadas. Está falando daquilo que foi construído no passado. Foi construído, mas alguma coisa aconteceu que deu errado. Aqui está falando que os teus filhos serão tão valentes que eles edificarão, eles recuperarão o direito de herança. Oh, meu Deus, essa palavra aqui agora é forte. Eles edificarão, eles restituirão o direito de herança. Eu recebi essa palavra aqui. E você recebe aí na sua casa. Os teus filhos
os teus filhos restituirão o direito de herança que foi perdido na tua vida. O que foi perdido na sua vida. Aqui há uma promessa de restituição. Aqui há uma promessa de restituição. Assim, levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Meu Deus. Você precisa jejuar pela tua geração. Você precisa jejuar pelos teus filhos, pelos teus netos. Você colocará fundamentos para eles edificarem. Você estará abrindo caminho para eles. Qual foi a última vez que você jejuou pelos teus? Qual foi a última vez? Vamos fazer um propósito. Vamos jejuar pelos nossos. Vamos fazer esse propósito. Vamos selar este propósito aqui hoje, porque eu senti isso muito forte. Eu senti isso muito forte. Nós precisamos fazer um propósito pela nossa descendência. Nós precisamos fazer esse propósito. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o falou. Sabe o que eu acho interessante? É que por mais que nós estudemos a palavra, eu estudei a palavra antes de começar a live. E eu já estudei esse capítulo muitas vezes. Muitas vezes eu já estudei. Mas cada dia que nós meditamos na palavra do Senhor, algo brota de novo. Algo se renova, sabe? E aqui hoje, eu espero que você tenha absorvido a palavra, tudo que foi falado aqui. Tudo. Você pode estar comentando aqui no chat. Não deixa de comentar, não. Não deixa de perguntar. Pode estar perguntando, pode estar falando alguma coisa, tá? A gente está aqui para participar, para conversar. Mas eu vou falar aqui com vocês, eu estou profundamente tocada pelo Senhor, profundamente emocionada. E sentindo uma forte direção. Por quem aqui que está me assistindo tem filhos? Põe aí, eu tenho filhos, eu tenho filhos. Eu tenho filhos. Comenta aqui no chat, por favor. Mas quem tem filho que está aqui, quem não tem, posteriormente, né? Você terá, algum dia você terá. Mas eu estou profundamente tocada a respeito da promessa para gerações. Quando você se entrega em propósito de jejum ao Senhor, de humilhação, sabe? Adoração sincera. Sim. Adoração sincera. Você tanto recebe restituição de marcos antigos, quanto os seus filhos, as suas gerações, serão restituidoras também de marcos que você colocou, de fundamentos que você colocou.
Então, eu sinto aqui uma palavra de Deus, eu sinto, não, eu ouço aqui a palavra de Deus falando em voz audível para nós. Jejue pela sua geração. Mas também jejue para que você enxergue os fundamentos que já colocaram e que talvez esteja em ruínas e você precisa edificar. Ore por restituição de herança. E eu quero aqui agora lançar um propósito de jejum por restituição de herança. Restituição de herança. Restituição de herança. E colocar também os fundamentos para a minha descendência. Nós vamos fazer o propósito de jejum, de oração, por restituição de herança e fundamentos para a próxima geração. Quem está comigo já pode estar falando aí hoje. Restituição de herança. Restituição de herança. A partir de hoje, eu entrarei no propósito. Você também entre nesse propósito aí. Entra no propósito com Deus. Eu não posso jejuar, eu não posso fazer. Não. O Senhor vai te orientar, faça de acordo às tuas condições. Mas faça esse propósito, restituição de herança e estabelecendo fundamentos para a próxima geração. A promessa de Deus é para você. A promessa de Deus é para a sua descendência. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus que ouve o aflito, que ouve os seus filhos. Nós não estamos aqui no jejum errado, egoísta. Não estamos em jejum hipócrita, não. Nós estamos em humilhação diante de Deus e amor. Amém? Eu espero que esta live tenha edificado a você, tenha edificado a sua vida. O que o Senhor ministrou ao seu coração aqui, faça. Não entra por aqui e sai por aqui, não. Faça. Faça isto. Faça isto porque romperá a tua luz. O Senhor o abençoará. Amém? Vamos orar neste momento? Já estamos em 1h15 de live, né? Estamos em 1h15 de live, 15 minutos de live. É forte, é forte. É forte sim, pastor Leodade. É forte. Estamos em 1h15 minutos. Vamos estar orando agora. Feche teus olhos. Senhor amado, eu te agradeço, Senhor, pela tua bênção em nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, pela revelação da tua palavra. Eu te agradeço por cada pessoa que entrou aqui nesta live. Meu Pai, eu oro neste momento pela revelação que o Senhor me deu aqui. Por restituição de herança. Restituição de herança. Para nós, Senhor, que estamos aqui. E colocando os fundamentos para os nossos filhos, para a nossa descendência, Senhor. Restitui o que foi perdido nesta vida. Restitui o que foi perdido nesta família, Pai. Estabelece o teu propósito, Senhor, em nossas vidas. Eu oro por esta pessoa que está aí, do outro lado. Eu oro, Senhor, para que esta vida seja curada, liberta. Eu oro para que esta pessoa, Senhor, seja transformada, ouça a tua voz, tenha a tua direção,
Começa a restituir em cada casa. Começa a restituir em cada lar, Senhor, as tuas promessas. Começa, Senhor, a restituir as tuas bênçãos, o que se foi perdido, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, pelo teu Espírito, o teu Espírito que nos foi dado. Ah, amigo Espírito Santo, vai em cada lar agora, toca em cada vida, com cura no corpo, com cura na alma e com cura no Espírito. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. E você diz aí na sua casa, amém e amém. Graças a Deus. Oh, glória. Eu agradeço a cada um que ficou aqui comigo durante esta live, que esteve aqui comigo nesta live. Eu estarei sempre fazendo lives às quartas-feiras, tá bom? Sempre às quartas-feiras eu estarei fazendo live entre as 20 horas e 21 horas, que é o horário que estão todos já quietos, né? Já sossegados em suas casas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe grandemente. Um beijão. Beijão para o meu pai que esteve nessa live. Um beijão para minha mãe que esteve nessa live, né? Estão lá na Bahia. Eu estou aqui no Espírito Santo, eles estão lá na Bahia. Uma saudade imensa de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amo você também, minha mãe. Estou morrendo de saudade de vocês. Morrendo de saudade mesmo. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês.